No programa de hoje sugerimos não um, mas vários livros, os clássicos russos. No ano em que se comemora o centenário da morte de Tolstói, autor da magistral obra Guerra e Paz, a editora Relógio d'Água iniciou a publicação de autores surgidos no período de criação literária mais fecundo de sempre, ou seja, na Rússia que vai da libertação dos servos à Revolução de 1905. O Ler Mais, Ler Melhor conversou com Francisco Val, editor da Relógio d'Água, que nos avançou que estão para chegar, para além dos clássicos, obras de alguns escritores russos contemporâneos. Pronto, sendo a Relógio d'Água uma editora que publica bastante ficção narrativa, é natural que se tenha dado atenção a esse período particularmente fecundo da literatura que foi a Rússia entre a libertação dos servos, sensivelmente 1850, meados do século XIX, e 1905, a primeira Revolução Democrática, criada pela Guerra Russo-Japonesa, ou pelo menos coincidindo com ela. Foi nesse período que surgiram, depois de, digamos, terem alguns antecessores de grande valor literário, como Pushkin, Gogol e Lermontov, que surgiu esse conjunto de escritores notáveis, que foi o Tolstói, o Dostoiévski, o Chekhov e o Turgenev, além de outros, não é? Pronto. Mas, digamos, é um período absolutamente ímpar na história da literatura. Portanto, são esses autores que nós, a partir do russo, estamos a publicar, ao mesmo tempo que aproveitamos para revelar outros igualmente importantes, mas menos conhecidos, não é? Como é o caso de uma obra, A Família Goloviov, do Saltykov-Sheldrin, como outras que vamos fazer sair, do Bell e Petersburgo, portanto, e ao mesmo tempo também, porque é uma literatura que perdurou, que teve depois, enfim, no princípio do século XX, nas primeiras décadas do século XX, autores também eles notáveis, não é? Como Bulgakov, como Isaac Babel, como Pasternak. Pronto, estamos também a publicar autores mais recentes, porque é uma literatura que, apesar do que sofreu com o stalinismo, manteve uma vitalidade, pelo menos subterrânea, não? Além dos que eu já falei, que são contemporâneos, num certo sentido, que não foram, pelo menos, conhecidos na altura em que foram editados na Rússia, pelo menos não tiveram a projeção que deveriam ter, não é? É o caso deste Saltykov-Sheldrin, com a família Golovliev, um crítico como James Wood, que é um dos principais críticos contemporâneos, considera uma das grandes obras da literatura russa, não é? Temos o Petersburgo do Belly, que também só agora é redescoberto e foi há pouco editado também nos Estados Unidos, e que é de facto um autor notável. Dos contemporâneos, digamos, nós estamos a editar já alguns dos que nos parecem mais importantes, que é o Ludmila Ulitskaya, cujo último livro que publicamos foi Mentiras de Mulher, e antes tínhamos publicado um Enterro Divertido, e também uma outra autora, uma outra Ludmila Petrovskaya, que vamos publicar Hora à Noite, que é também uma linguagem extremamente inovadora. Portanto, digamos que continuamos atentos a escritores russos contemporâneos. Também entre as obras que vamos editar é a continuação do Turgenev, que é um importante escritor russo. Nós temos já publicado 5 obras dele e vamos avançar com As Águas de Primavera, que, pronto, aliás, acabam de sair, e com o último livro, o mais extenso e o mais ambicioso dele, que é O Sol Virgem. Do Tolstói, como se sabe, comemora este mês precisamente 100 anos, passam 100 anos sobre a sua morte. Vamos editar a obra que, para mim, a seguir, a Ana Karenina é a principal, que é Guerra e Paz, em tradução do António Pescada, e também vamos acabar, digamos, o ciclo dos principais romances de Dostoiévski, portanto, editando Os Irmãos Karamazov, também em tradução do António Pescada. Depois temos editado Os Demónios e O Crime e Castigo. Tanto Tolstói como Dostoiévski se distinguiram por terem romances particularmente extensos. Isso fazia parte do seu modo de escrita, do seu universo, da própria vitalidade que de um modo diferente ambos tinham. Portanto, digamos, agora qualquer um deles tem, além dessas obras mais extensas, obras mais sucintas e muito importantes. No caso de Dostoiévski, O Jogador, ou As Memórias do Subterrâneo, no caso do Tolstói, a Sonata de Kreutzer, digamos, A Morte de Ivan Ilitch, ou Os Cossacos. Portanto, quem quiser começar mais suavemente pode começar pelas novelas e depois ir aos romances, que são de facto extensos, mas bem interessantes, digamos. Hoje despedimos-nos depois de muitas e maravilhosas sugestões. Amanhã regressamos à sua companhia. Boas leituras.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.